O leilão do antigo Hotel Brasil, no centro de Ribeirão Preto, fracassou de novo. Essa foi a segunda tentativa de venda. Para empresários e especialistas, a falta de interesse dos investidores escancara o abandono vivido pela região da Baixada. O segundo leilão do prédio aconteceu no último dia 6. Segundo a empresa responsável, alguns empresários se interessaram em arrematar o lote, que conta com 5 imóveis, incluindo o patrimônio histórico. Só que ninguém ofereceu lance por considerar o valor muito alto. Na primeira tentativa, ele foi colocado à venda por pouco mais de 9 milhões de reais. Dessa vez, caiu para 5 milhões e 500. Agora, o caso volta para a Justiça e o preço pode abaixar ainda mais. Para o especialista em administração pública, as condições do entorno afastam os investidores. Que é uma área que para o empresário é muito caro o investimento, não é só investimento no prédio, que agora está sendo vendido com algum desconto, mas a reforma é cara. E também você, por mais que você melhore um ponto em específico, se o entorno como um todo não melhorar, não torna o negócio vantajoso. Então, você precisa de uma revitalização de toda aquela região, não apenas de um ou outro prédio, né? Enquanto não houver um programa massivo, né, coordenado, dificilmente o investidor vai ter interesse em ir para aquela região, já que Ribeirão tem outras áreas de expansão com maior potencial econômico. O membro da Associação dos Amigos, Moradores e Empresários do Centro, que vive no local há 80 anos, lembra que a região marcou o início da história da cidade e precisaria de mais atenção. Foi tudo começado ali e veio para o centro, fizeram o Teatro Carlos Gomes. Então nós temos uma história rica aqui em Ribeirão Preto. O investidor, ele tem que pôr o dinheiro dele num ambiente que dê retorno para ele, né? Então você vê, pega aquela baixada cheia de loja fechada, de áreas que podiam estar movimentando. Tem que ser uma política pública regional, de toda aquela área do centro, um programa de revitalização do centro, né, onde você tem a parte pública, muitas vezes revitalizando a via pública, as praças, rearborizando, né, e incentivando a iniciativa privada a abrirem lá estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes, enfim, que vai gerar um movimento benéfico para aquela região, né, atraindo, e aí você entra num círculo virtuoso. O prédio tombado, considerado patrimônio histórico do município, está desativado há cerca de 30 anos. Diversas possibilidades de destinação do imóvel foram discutidas, como a instalação de um centro cultural, mas nenhuma saiu do papel. Enquanto isso, o local, que já hospedou importantes autoridades políticas e até times internacionais de futebol, segue abandonado. O especialista considera que o tombamento dificulta ainda mais o processo de atrair um comprador, já que o imóvel deve ter as características preservadas. Vender talvez não seja a solução. E muitas vezes só a venda você não vai atrair interessado, ou o interessado tem interesse em botar no chão. Então, às vezes, outras soluções, no caso, eu vejo que é mais importante do que a venda, mas é importante dar uma destinação para esse centro histórico de Ribeirão Preto, né? Seja por incentivando mesmo. Olha, você não paga para vir, vai ter uma sessão gratuita, vai ter isenção de impostos, mas você tem contrapartidas aqui, de manter negócios funcionando até determinado horário, empregar muitas pessoas, né? É uma área que precisa de um cuidado especial para poder ser revitalizada. Você vê como eles fizeram a biblioteca ali, que beleza que ficou, assim, a Junqueira, está sendo muito bem usada, muito bem frequentada. Eu acho que se investir, as coisas funcionam, mas tem que investir com cabeça, com união, empresariado, os setores, o terceiro setor. O pessoal precisa estar juntos, querer que isso aqui se desenvolva. Além do Hotel Brasil, o centro é tomado por inúmeros prédios antigos que estão desocupados ou em situação de abandono. A revitalização, nesse caso, precisaria ser uma iniciativa muito maior do que se imagina. O centro precisa ser ocupado. Muita gente foi para a Zona Sul. Então a Zona Sul já não precisa de embora o centro seja até a 9 de julho, que é outra tragédia, aquela avenida que precisa arrumar, parece que vão arrumar agora. Eu acho assim, nós temos que cuidar do centro. Nós estamos agora aqui fazendo essa fala debaixo do Diederiksen, esse edifício Diederiksen. O primeiro prédio a ser inaugurado em 1936, de Ribeirão Preto e do interior de São Paulo, com 5 andares.
está fechado. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que possui estudo de readequação e modernização da área central. Sobre o Hotel Brasil, declarou que está aberta para análise de projetos de preservação do patrimônio. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos o nosso núcleo de jornalismo, Denis William Esteves, arquiteto e urbanista. Denis, essa foi a segunda tentativa de leiloar o prédio. O fato de mais um certame ter fracassado demonstra que esse prédio já perdeu todo o prestígio que um dia teve. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Sim, isso mostra que esse prédio já não é uma sombra do que foi no passado, né? Um edifício que já foi considerado uma referência cultural, uma referência icônica do centro de Ribeirão Preto nos velhos tempos, hoje está totalmente abandonado e largado à própria sorte. E interessante e lamentável, né? Porque o valor do imóvel já caiu quase pela metade e ainda assim não foi arrematado. Essa desvalorização é reflexo do abandono do entorno? Sim, é um problema inicialmente do próprio imóvel, que foi abandonado pelos proprietários, não recebeu nenhum tipo de manutenção e chegou num estado de degradação crítico. E isso se soma ao problema de abandono geral da área central, né? É uma área que há vários anos vem sofrendo um processo intensivo de degradação e isso afasta o investidor, elimina aí qualquer atratividade do espaço e minimiza as ações de retomada desse imóvel, de possível revitalização e nova destinação. Isso acaba, de um modo geral, afastando investidores interessados em ocupar a região central. Agora, caso o centro fosse revitalizado, nós estaríamos falando então de um incentivo e de um potencial turístico pouco explorado até então na sua análise. Sim, nós temos aqui um centro histórico bem diversificado, com imóveis representativos de vários períodos da nossa história e com uma ampla possibilidade de utilização. Se não é feito um trabalho de revitalização de todo o centro, dando infraestrutura, dando condições para que esses imóveis sejam recuperados, restaurados e utilizados, não só no horário comercial, mas utilizados como moradia, como comércio, prestação de serviços além do horário comercial, possibilitando aí uma vida nova para o centro, uma revitalização de toda a atividade na área central, a tendência é que toda a região continue se degradando até que se torne inviável qualquer tipo de investimento. Ribeirão Preto completou ontem 167 anos, com muitos imóveis aí na área central abandonados. Quando a gente deixa esses imóveis se deteriorarem, a gente está perdendo uma importante parte da história da cidade. Sim, são imóveis que contam a história da nossa cidade, né? Mostram a evolução. Nós temos pouca coisa que restou do final do século XIX, a maioria já é do início do século XX, do que nós chamamos da Belle Époque. Então, são imóveis que contam a trajetória da cidade, a evolução do nosso urbanismo, do centro urbano, da formação da cidade. Se não preservarmos isso, estamos perdendo a nossa identidade. Ontem, Denis, eu até te encontrei, né, na inauguração da Maria Fumaça lá no Parque Maurílio Biagi. Você até gravou com a gente aqui. Quanto Sim. tempo demorou, né, para Maria Fumaça ser efetivamente restaurada, depois de ser vandalizada? E esse é o papel da sociedade civil, é sempre cobrar realmente o poder público para tomar atitude, levar a ideia adiante, porque parece que a história da cidade vai se perdendo, né? Sim, o poder público tem um papel de protagonismo nessa recuperação, né? Seja executando diretamente essas ações de recuperação, seja incentivando que a sociedade o faça. Mas é importante que a sociedade pontue essas questões, né? Mostre ao poder público essas demandas e cobre ações, né? Não dá para simplesmente esperar que tudo se resolva por mágica. É preciso a sociedade apontando caminhos, cobrando soluções e o poder público tratando com mais cuidado e atenção essas demandas. Denis William Esteves, arquiteto e urbanista, agradeço muito a sua presença aqui no Jornal da Clube. Ótima semana. Obrigado, ótima semana para vocês.